Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. Sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Estou tão acostumado a fazer o programa à noite que eu falo boa noite, mas é boa tarde, né? Afinal de contas, esse sábado à tarde, sábado tão lindo assim, um dia claro como esse, eu falar boa noite, eu devo estar realmente chapadão, né? Mas é isso aí, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pela TV Marília. Sempre uma alegria contar com a sua audiência, a sua participação. Ao meu lado ele, meu fiel escudeiro, Francisco Agostinho Júnior. Que vai falar, sabe do quê? Vai falar sobre cachumba. Eita coisa que dá um caroço, né? Como é que é isso, hein, doutor? Muito boa noite. Aliás, eu estou com boa noite de novo. Eu vou me adaptar a esse novo horário nosso aqui. Mas muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, Marcos Vinícius. Muito boa tarde a você, telespectador, que inicia o programa O Mundo da Criança. Hoje nós temos, como o Marcos bem mencionou, para falar sobre esse assunto de cachumba. E porque há muita dúvida, as pessoas perguntando e muita gente aí acaba ficando doente com a cachumba, a velha cachumba, né? Muito conhecida de todos nós, e as pessoas de gerações anteriores com certeza conhecem até melhor a cachumba do que nós. Mas antes de falar sobre a cachumba, Marcos, eu acho que nós também temos assim oportunidade, eu acho que até privilégio, mas eu diria assim, de coração, a obrigação de fazermos uma menção honrosa, com muito pesar, ao que aconteceu na cidade de Chapecó, aliás, o que aconteceu com esse acidente terrível em relação a esse clube de futebol, e que o nosso programa é o Mundo da Criança. O Mundo da Criança, a estrutura básica do mundo da criança que está aí do teu lado, da criança que é nosso filho, é a família. É a família que representa o que é o alicerce, que é a identificação da criança. E por isso, famílias destruídas, ainda jovens, ainda filhos, né, mas alguns já pais, e aí essa estrutura de família em função de um acidente tão terrível, ele realmente acabou marcando, eu diria, todo o nosso país, e eu diria o mundo todo ficou assim muito constrangido em relação a isso. A imagem que nós mostramos e que o telespectador é a imagem da bandeira de Chapecó. Você sabe que Chapecó está de Marília, Marcos, 809 quilômetros. E é uma cidade que deve ser assim muito parecida com a nossa, porque tem 210 mil habitantes. Muito semelhante à nossa. Mas essa cidade, com essa bandeira verde e branca, ela, veja, uniu os povos, desde o Ocidente ao Oriente, e aí nós tivemos todo mundo se identificando de maneira assim muito profunda com essas 71 mortes com esse acidente de avião terrível. E o que me chama a atenção nessa união entre os povos, como é possível isso acontecer, né, Marcos? O que marcou muito é que essa união foi feita através da lágrima. E aí todos os povos, todas as raças, os jovens, os adultos e as crianças chorando pelo que aconteceu, por essa
situação tão triste que viveu a cidade de Chapecó, que viveram aquelas famílias de jogadores, jornalistas e diretores do clube da cidade de Chapecó. Então, o programa O Mundo da Criança também rende a homenagem de pesar a essas famílias, como uma identificação de que essas famílias realmente representam aquilo que a criança tem mais de sagrado, que são os seus pais, ou aqueles jovens que ainda eram jovens e que representavam e que tinham os seus pais como seus escudeiros e a sua família. Então, nós ficamos assim, muito sensibilizados com o ocorrido e ainda entendendo que o mundo continua misterioso, né, Marcos? O mundo continua surpreendendo de maneira assustadora e mostrando assim que as limitações que a condição humana ela é tão marcante, que nós somos tão pequenos, tão limitados, né? E quando a Bíblia ensina que nós somos pó, quando eu vejo um fato desse, eu digo, olha, que coisa, realmente a gente é tão pequenininho que não é capaz de se defender de maneira extraordinária. A gente é muito pequenininho e nessa hora isso me leva a rever valores, Marcos. Eu acho que para que a gente cada vez mais estreite o nosso coração para Deus, que tem o controle absoluto sobre todas as coisas e que a gente pela fé continue entendendo esse controle, esse amor que Deus tem e esses fatos que nós não entendemos, realmente não entendemos, a gente possa achar que Deus possa estar nos ensinando e mostrando ainda através disso, apesar de tanta situação triste, de tanta desgraça, porque é uma coisa que a gente não consegue conviver, apesar de ser uma coisa que é real para cada vida, é a morte. A iminência da morte, ela é angustiante, ela é terrível, ela é coisa que não acontece, ainda mais o pediatra que trabalha com criança, e criança significa potencial de vida, né? E por isso eu diria assim, pessoalmente como profissional e como gente, e como quem crê em Deus, rigorosamente detesto a iminência da morte, a morte, porque a gente trabalha com vida e vida que são as crianças. Então a cidade de Chapecó, tão distante, tão desconhecida de nós, eu não me lembro alguma vez ter sequer mencionado ou ter entendido, a não ser torcer contra o clube, quando enfrenta o Corinthians, mas a gente ficou muito triste, muito chocado, chateado, e que as lágrimas dessas crianças que nós colocamos no vídeo realmente possam representar todas as nossas lágrimas de tristeza em função desse brutal acidente que semeou essas vidas. É verdade, está aí, portanto, a nossa homenagem singela, mas é uma lembrança realmente pelo fato, pelo acontecimento, uma grande tragédia, e independente de culpados, né? Na verdade, as vidas foram ceifadas e isso não volta atrás, e o que resta realmente é que a nossa oração a Deus seja realmente para que conforte os familiares, né? Que são tantos, né? Tão numerosos, né? Mas eu não tenho dúvida alguma de que a graça, o favor de Deus é muito maior do que qualquer população. Então, a nossa oração é realmente para que o Senhor conforte o coração deles, porque o que fica é a dor e a saudade, né? E que sirva também de reflexão para a gente, né? Como nós temos vivido, a vida é tão breve, né? Por mais importante que a vida é e por mais agradável que seja, o senhor falou muito bem, a possibilidade de morte, a iminência de morte, ela está com a gente desde o momento em que nos é soprado o fôlego de vida. O autor da vida, né, tem nas suas mãos a morte, está na mão dele, ele já venceu ela lá, então é dele, e é no momento que ele decide. E esse momento cabe somente a ele. E por isso que a gente tem que realmente viver bem, viver em paz, viver em harmonia, né, estar alinhado com as coisas de Deus, porque do pó viemos e para o pó retornaremos. Retira a vaidade nossa, sobra muito pouco. Né? Muito pouco, porque até onde a gente sabe, dizer, tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Mas dentro dessa situação, vale a pena a gente dizer que
esse senhorio de Deus nas nossas vidas, esse valor espiritual que a gente aprende, realmente ele é o que vale, essa fé de que qualquer que seja o passo que possamos dar e as circunstâncias que que possam nos envolver, a gente tem um Deus que marca e que sustenta as nossas vidas. Né? Pois é, e na hora do desespero, a voz que se ouve do copiloto lá é o nome mais poderoso do universo que ele gritou. Ele clamou por Jesus. Bom, mas nós temos aí para falar, Marcos, sobre cachumba, e você mencionou, e eu queria fazer aproveitando esse finalzinho de coisa, eu tenho um compromisso para falar antes de falar com a cachumba. Não um abraço não, mas é sobre uma lanchonete nova em Marília. Você ficou sabendo? Não, diga lá. Não, você tem que saber. Me conta. Eu gosto. Lanche Bem Amigos. Bem Amigos. Lembrou quem? Galvão. Lembrou quem? Mas nós lembramos aqui de Valtinho. O Bem Amigos. É do Valtinho? Que isso, hein, Valtinho? Tá bem, amigos. Rapaz, é um lanche delicioso, é um lanche muito gostoso. Valtinho não, vamos corrigir. Professor Walter Ferreira Luz. Bem em frente ao MAC. Não poderia ser diferente, né? E a identificação total com o futebol. E você vai lá e você vai realmente saborear um lanche, Marcos, delicioso. É ele que faz, não? Não, ele é que comanda, imagine, ele é o que comanda. E realmente uma equipe de funcionários, de garçons, a família envolvida, um lugar muito amistoso, carinhoso e com uma qualidade realmente interessante. Muito bom, vale abraço para o Valtinho, legal, em frente ao portão principal do MAC. É o Bem Amigos. Bem Amigos, vale a pena a sua visita, ele vai ficar contente. Certamente irei lá. É isso aí, Valtinho. É você que é fera, Valtinho, você que brilha, tamo junto. É isso aí. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Para falar de cachumba. Agora a gente promete que a gente começa. Já falamos aí de Chapecó, já falamos aí um pouco do Valtinho, né? Já falamos até do Corinthians, que não tinha nada que falar de Corinthians essa semana. Nada, mas mencionamos ainda o Corinthians. E aí você fala do Valtinho, outro corintiano, né? Se fosse a espontaneidade, eu pudesse colocar, eu ia ficar assim, muito bravo nesse programa, porque eu estou realmente numa situação muito chateada com esses nossos políticos, cada vez mais cadavéricos em relação ao nosso país. Não vamos estragar o programa. Não vamos estragar o programa, nem o final de semana seu. Não, mas merece um chamado, hein? Vamos para a rua, hein? Vamos para a rua. É dia 4. Um intervalo, a gente volta na sequência. Até já.